pastor, o senhor gosta de defender pena de morte? É, mas muitas pessoas ficam em silêncio porque esse bebê ganhou uma pena de morte sem cometer crime algum. Lamentavelmente, os políticos no Brasil, parte deles tem medo de defender aquilo que é verdade, porque se tornaram refém da militância de esquerda. Se tornaram refém da militância que querem ditar as regras do que é verdade ou que não é verdade. O que está ali é um feto. Uma criança de 22 semanas de vida, ou seja, 5 meses e meio. E nós vemos no Brasil a militância de esquerda, os assassinos, porque quem comete aborto é assassino. Assassinos que querem normalizar o assassinato de crianças. E essa semana nós fomos surpreendidos porque uma juíza da infância e da juventude, ela foi afastada porque ela indeferiu aquilo que eles chamam de aborto legal. Eu sei que se nós estivéssemos passando aqui uma cena de algum cidadão na praia de Jacaraípe pisando em um ovo de tartaruga, nós teríamos aí nessa arquibancada um monte de pessoas com cartazes levantados porque se comovem com os ovos de tartaruga. Certamente não tenho nada contra os animais, mas se fosse um cachorro, um gato, um periquito ou um papagaio, certamente estariam muitas pessoas com a plaquinha ali: não a morte do periquito, não a morte do papagaio. Mas quando uma juíza, ela indefere uma decisão para poupar a vida de um bebê, todo o Brasil se cala. Porque no Brasil, a vida de animais se tornou mais importante do que a vida humana. E eu te faço uma pergunta: quantas lojas de bebê tem no seu bairro? Talvez no seu bairro não tenha nenhuma loja de bebê, mas eu tenho certeza que tem mais de meia dúzia de lojas de pet. E aqui não estou condenando quem defende os pets, e aqui não estou dizendo que os pets não devem ser defendidos. Estou apenas trazendo aqui a consciência de vocês que a vida humana deixou de ser importante. E uma juíza, Joana Ribeiro, ela foi afastada pelo CNJ porque ela negou o aborto de uma criança que tem 22 semanas de vida. Porque no Brasil é assim, nós temos medo de falar a verdade, temos medo de discursar, temos medo de nos posicionar, temos medo de defender a vida, medo de enfrentar a militância, medo de enfrentar a esquerda. Como que uma juíza pode ser afastada por defender a vida? Aí eu sei que a militância vai dizer: ah, pastor, mas a mãe que estava grávida era uma menina de 13 anos de idade. Vamos para uma discussão simples e básica aqui. Onde está o vagabundo que engravidou essa menina? Porque nós temos duas vítimas na história: a vítima que foi engravidada e o bebê que também é vítima. Agora, nós temos que sacrificar uma vítima em detrimento da outra vítima? Não! O único bandido aqui é o estuprador, ou é o cara que, ainda que consentido, cometeu um crime com essa menina de 13 anos de idade. Porque aqui muitas pessoas defendem o aborto e outras defendem a vida dessa criança que estava grávida. Ninguém fala do vagabundo que estuprou essa menina, ou que foi consentido, mas cometeu um crime. Ninguém fala do vagabundo que estuprou essa menina, porque o único crime que cometeu aqui foi o estuprador ou o abusador, que esse sim deveria morrer, esse sim que merece a morte. Ah, pastor, o senhor gosta de defender pena de morte? É, mas muitas pessoas ficam em silêncio porque esse bebê ganhou uma pena de morte sem cometer crime algum. Então nós deveríamos, no Brasil, entender o seguinte: essa menina foi vítima sim, mas qual crime que esse bebê cometeu? Uma criança de 22 semanas de vida. E agora alguém, por defender a vida dessa criança, é penalizada. São assuntos complexos, eu sei, mas quem disse que eu tenho medo de problema? Então deixo aqui a minha defesa a Joana Ribeiro, essa juíza que foi afastada por defender a vida. E ninguém fala do abusador, ninguém fala desse canalha que deveria estar no paredão e ser fuzilado se o Brasil fosse um país sério. Mas no Brasil, criminosos chegam à presidência da República e inocentes são mortos no útero. Então deixo aqui a minha fala de indignação. Eu vou defender a vida aqui, ainda que o tema seja complexo. Repito e reitero aqui: cheguei nessa casa para defender a vida, para defender a família e para defender os meus valores. Então, Joana Ribeiro, deixo aqui a senhora toda a minha continência e toda a minha solidariedade. Um dia isso vai passar e a nação brasileira voltará a ser um país sério, se é que um dia foi.